A CBF mostra novamente sua faceta incompetente e novamente estraga o seu próprio produto. Para você que caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, eu prometi no último vídeo de domingo que eu fiz na análise de Palmeiras e Atlético Mineiro, inclusive já está disponível no canal e se você quiser ir lá assistir, eu agradeceria bastante, que eu falaria um pouquinho mais, esperaria, né, o desenrolar dos fatos quanto à polêmica relacionada à CBF adiar a data dos jogos da volta das semifinais da Copa do Brasil, comprometendo certos clubes e favorecendo supostamente outros. E hoje, nessa terça-feira, né, o dia que eu estou gravando e esse vídeo está saindo, a gente teve uma atualização, né, quanto ao proceder, né, o que vai acontecer possivelmente com esse caso no futuro, então eu decidi já comentar e dar minha opinião quanto a essa situação. Eu vou inicialmente, né, fazer só um resumão do que está acontecendo, a posição dos 4 clubes envolvidos, e posteriormente eu vou falar realmente a minha opinião e o maior culpado de toda essa polêmica. Bem, na madrugada do último sábado para o domingo, você teve a CBF finalmente divulgando a data e os horários dos jogos das semifinais da Copa do Brasil. Detalhe, 3 dias antes realmente dos jogos acontecerem. A ida acontece amanhã, dia 2, quarta-feira. E, cara, é inacreditável como a CBF toca o seu principal produto. Cara, assim, 3 dias antes é dia pra se divulgar o horário que vão acontecer os jogos. Cara, você estraga completamente a logística dos times para realmente comprar passagens, fazer as viagens. Você estraga a logística dos torcedores para irem assistir a partida. É inacreditável a incapacidade da CBF, aquele ser que a comanda, que, né, atendido pelo nome de Edinaldo Rodrigues, de tocar o futebol brasileiro de forma decente. É uma incapacidade de gestão gigantesca. E, cara, essa é a única prova disso. 9h30 da noite do sábado, 3 dias antes do jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Isso é dia pra se divulgar o horário dos jogos? E assim, se a data dos jogos fosse a única coisa revoltante nessa nota divulgada pela CBF, estaria ainda bom, né? O que essa nota disse? Os jogos da volta que aconteciam na quarta-feira, dia 17 de outubro, um dia depois da data FIFA, tiveram essa data alterada. Como assim alterada, né? A CBF pegou os jogos da semifinal da Copa do Brasil e jogou para o fim de semana do dia 19. Esse fim de semana ele teria jogos do Brasileirão. E os jogos válidos pelo Brasileirão, daquelas equipes que estão disputando a semifinal da Copa do Brasil, que são Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco, foram jogados para o dia 17 de outubro. Isso aí gerou uma grande revolta. Por quê? Você teve uma divisão na hora desse martelo ser batido. Você teve de um lado Atlético Mineiro e Flamengo sendo a favor dessa mudança. Por quê? São clubes que estão priorizando as Copas, como é o caso do Atlético Mineiro, que está vivo nas 2 semifinais, né? Tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, e vai dar foco total para essas competições, quanto do Flamengo, que já foi eliminado da Libertadores, está muito longe do Botafogo, do Palmeiras e do Fortaleza no Brasileirão, e vai dar foco total na Copa do Brasil para tentar salvar o ano. E do outro lado você tinha Corinthians e Vasco, que eram contra essa mudança. O Vasco, porque quando ele fez um pedido antes do jogo das quartas de final da própria Copa do Brasil, em que o Vasco enfrentava o Atlético Paranaense, pedindo para mudar a data do jogo do Vasco, porque o Vasco tinha jogadores convocados, isso aí poderia prejudicar o desempenho do time, por aí vai, a CBF negou. Então o Vasco, do presidente Pedrinho, cobra isonomia realmente, né, e que se a régua ela valeu por um, tem que valer pro outro. Já do lado do Corinthians é o caso mais sério de todos esses daqui. O Brasileirão, tanto para Vasco, quanto para Flamengo, quanto para Atlético Mineiro, é muito mais protocolar para o resto desse ano. O máximo que as equipes vão disputar é uma vaga pela Libertadores. Porém, para o Corinthians tem um peso muito maior. O Corinthians está lutando contra o rebaixamento. E o Corinthians, nesse fim de semana do dia 19, iria enfrentar o Atlético Paranaense em casa pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo importantíssimo, ainda mais que agora o Atlético Paranaense é um rival direto para o Corinthians nessa luta contra o rebaixamento. Então a vitória e a força máxima para esse jogo é essencial para o Corinthians. E o Corinthians já disse em entrevistas anteriormente que a prioridade para o ano é não ser rebaixado no Brasileiro e ver o que pode fazer nas Copas. Então o Corinthians realmente foi o mais indignado dessa situação, porque agora o Corinthians ele enfrentaria o Atlético Paranaense desfalcado e aí poderia ter os seus jogadores descansados, né, os jogadores que foram convocados estariam de volta da data FIFA para a semifinal contra o Flamengo. E naturalmente, tanto o Vasco quanto o Corinthians ficaram muito na bronca e entraram nessa terça-feira em que estou gravando esse vídeo, né, 1º de outubro, com um requerimento no STJD, utilizando algumas brechas realmente, né, do regulamento da Copa do Brasil, para pedir a anulação dessa mudança de datas e que as datas voltem a ser no meio de semana e o Brasileirão no fim de semana. A principal brecha, talvez, desses aqui, seja que apenas o mandante do jogo, né, ele pode pedir a alteração da data.
E nesse caso, o mandante dos jogos de volta são tanto Vasco quanto Corinthians. Então, com esse pedido no STJD, né, agora, durante essa data FIFA principalmente, esse processo deve andar e muito provavelmente a gente só vai ter a confirmação das datas daqui 1-2 semanas. O que é completamente patético, voltando naquele ponto do produto. Porque, novamente, os clubes eles não sabem quando eles vão ter que comprar passagem, isso aí estraga completamente a logística, o planejamento das equipes. E, cara, torcedores. O que poderia ter de torcedor do Corinthians, por exemplo, indo nesse jogo contra o Atlético Paranaense para apoiar o time, que já tinha comprado ingressos, já tinha comprado muito provavelmente passagem de avião, que agora vai ter que cancelar tudo por conta dessa mudança, é gigantesca a quantidade. Você afeta todo o produto, você tinha um Fla-Flu nesse fim de semana. E agora ele pode ir muito bem pro meio da semana, e isso aí pode alterar ainda mais a briga, por exemplo, pelo lado do Corinthians, que agora vai ver basicamente os seus rivais nessa luta contra o rebaixamento, enfrentar o Flamengo desfalcado. Então essa mudança ela causa muita polêmica, muito problema e mexe muito no cenário do futebol brasileiro. E qual que é a polêmica? A gente teve um 50-50 para essa decisão. Vasco e Corinthians contra, Atlético Mineiro e Flamengo a favor. E a CBF, nesse cenário de impasse, ao invés de manter a data base, que seria dia 17 de outubro, na quarta-feira, ela pendeu para um lado e aí decidiu mudar a data desses jogos. Cara, eu vou agora dar minha opinião quanto a esse caso. É simplesmente inacreditável o que a CBF fez. Você tá basicamente pegando o Brasileirão e jogando ele pra merda. Você pegou o que pode ser a sua principal competição a âmbito nacional e colocou ele em segundo plano. Porque a prioridade da CBF com essa mudança aqui é que os melhores jogadores dos melhores times que estão na semifinal da Copa do Brasil estejam jogando esse duelo que é importantíssimo e gera muito dinheiro, muita renda para a própria CBF. E não tem nada de errado nisso. Contudo, que isso seja feito com um acordo geral entre os clubes. Gente, a gente tem uma visível divergência aqui de pensamentos. Falando aqui principalmente do Corinthians, que na minha opinião é o principal desfavorecido, né, vamos colocar assim, a prioridade do Corinthians não é essa semifinal. O Corinthians queria ter o Romero, que foi convocado, o Martínez, que vai ser convocado para a Venezuela, o Félix Torres, que vai ser convocado para o Equador, talvez até o Rodrigo Garro, que é o seu melhor jogador do ano, possa ser convocado para a Argentina. Ele queria ter esses jogadores que são importantíssimos e titulares do time por jogo contra o Atlético Paranaense, que é de uma importância muito maior para o Corinthians na atual situação dele no Campeonato Brasileiro, do que a semifinal contra o Flamengo. E quando a CBF ela toma essa decisão de mudar as datas, ela está visivelmente dando prioridade para a Copa do Brasil, independente do cenário dos clubes. E isso é o que está gerando toda essa polêmica. E qual é a origem realmente de todo esse problema? É de uma CBF incompetente, gerida por um incompetente, que é Edinaldo Rodrigues, que mantém um calendário que tem 4 meses de campeonatos estaduais. A gente mata 4 meses do nosso ano futebolístico com um campeonato estadual. Os clubes brasileiros eles disputam Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Internacional, né, sendo Sul-Americana ou Libertadores, em somente 8 meses. E quando você tem um calendário extremamente apertado, que você tem jogo domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, você não tem um acostamento, você não tem espaço para fazer uma pausa. É óbvio que eu queria ver Corinthians e Flamengo, Atlético Mineiro e Vasco jogando com os seus melhores jogadores, porque, cara, é uma semifinal de Copa do Brasil, é uma competição importantíssima. Porém, por conta desse calendário podre da CBF, que ninguém faz nada pra realmente tentar corrigir, você acaba tendo esse respeito à data FIFA patética que a gente tem aqui no Brasil, que é a data FIFA ela acaba na terça e na quarta você já tem um jogo. Ah, a gente não coloca jogo no meio da data FIFA, não vai ter um Corinthians e Flamengo entre o dia 10 e o dia 15, que são os dias que a seleção brasileira joga, mas você coloca um dia depois. Que jogador vai conseguir sair da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, para chegar no Brasil e já armar suas malas de novo para viajar para o Rio de Janeiro ou para Minas Gerais? É simplesmente inacreditável esse calendário. E o calendário é basicamente quem cria todo esse problema. Se a gente tivesse um calendário brasileiro que os times, quando acaba a data FIFA, eles vão ter 2, 3 dias para os jogadores chegarem, descansarem, treinarem, e aí só jogarem no fim de semana, a gente não teria esse problema grotesco. A gente não teria a Copa do Brasil sendo priorizada perante o brasileiro. Você não teria o brasileiro sendo jogado pra completa merda. E isso é culpa de quem? Dos seus gestores. Isso é culpa da CBF, isso é culpa de Edinaldo Rodrigues, isso é culpa dos antecessores de Edinaldo Rodrigues. E os clubes brasileiros eles não fazem nada. Porque as federações estaduais têm um peso gigantesco na questão de politicagem realmente na CBF e sobre os clubes. Então a gente vai continuar com esse calendário de merda, com 4 meses sendo jogados no lixo, com campeonatos estaduais tendo 16 datas, e aí criam situações patéticas e grotescas como essa. Com a CBF tendo que tomar partido, tendo que escolher um lado para tentar priorizar o seu produto de alguma forma. Priorizando a Copa do Brasil e jogando novamente, como eu já falei durante esse vídeo, o Campeonato Brasileiro pra merda.
E naturalmente, Atlético Mineiro e Flamengo foram favorecidos, porque são clubes que estão cagando pro Campeonato Brasileiro e querem os seus principais jogadores para as Copas. E naturalmente, Corinthians e Vasco foram também desfavorecidos, porque o Corinthians está numa luta ferrenha contra o rebaixamento e queria os seus melhores jogadores para o jogo contra o Atlético Paranaense, e o Vasco, que só vai ser desfavorecido realmente pelo Atlético Mineiro ter mais jogadores bons jogando. Essa é a grande verdade, mas o Vasco tem um ponto. Quando ele pediu para alterar as datas dele, ele não foi atendido. Então agora o outro também não deveria ser. Ainda mais quando você tem um cenário de impasse. Se você tivesse 3 clubes votando para a mudança de datas e somente um sendo contra, eu entenderia a CBF estaria correta em alterar a data, porque a maioria decidiu, vivemos em uma democracia. Porém, quando você tem um 50-50 nessa situação, o mais correto é você seguir com o que foi pré-estabelecido. Quando você teve o sorteio dos mandos de campo na CBF, estava ali no telão. Jogos de ida, dia 2. Jogos de volta, dia 17. Ambos no meio da semana. Então não faz sentido, mesmo com um impasse entre os clubes, você mudar essa data. Você está visivelmente tomando partido para um lado, você está pesando a balança para um lado. Isso aí naturalmente vai gerar revolta. Minha visão, o mais correto seria a CBF ver toda a merda que ela fez e voltar atrás. Porque se fosse para dar essa prioridade para a Copa do Brasil, se a Copa do Brasil é o principal produto agora e não é mais o brasileiro, que colocasse os jogos da Copa do Brasil no fim de semana. Porque todo mundo sabe que data FIFA acaba no meio da semana. E aí os jogadores teriam tempo para relaxar. Ano passado isso foi feito na final. E aí a CBF ela ainda tem a pachorra de colocar nessa nota oficial: nossa, ano passado na final entre Flamengo e São Paulo, essa mudança foi muito boa, trouxe mais público para os estádios. Então por que caralhos você colocou a data base no meio da semana? E só depois, quando o Flamengo fez um ofício, você mudou. Isso não tem sentido. Isso só prova o quão mal administrada é a CBF, o quão mal tocado é o futebol brasileiro, o quão o nosso produto, que tem tanto potencial, é jogado para a merda. Eu não sei no que vai dar esse pedido, né, essa entrada no STJD de Vasco e Corinthians. Eu realmente acho que não vai mandar porcaria nenhuma. Porque principalmente na CBF, quem grita antes e quem grita mais alto, chora menos depois. Esse é o padrão. E Corinthians e Vasco demoraram, na minha opinião, para gritar, para intervir. Tudo bem que o Corinthians ele até emitiu uma nota oficial antes do ofício da CBF ser publicado. Só que mesmo assim, cara, Atlético Mineiro e Flamengo gritaram mais alto. E são eles que vão chorar menos depois, porque o que eles queriam lá no fundo foi concluído. Os dois clubes eles terão seus melhores jogadores para os jogos das semifinais das Copas. E cara, falando novamente de calendário, vocês já pararam para pensar o caos que vai ser o calendário de Atlético Mineiro e Corinthians? Gente, o Galo ele vai ter a partida do Brasileiro, uma decisão contra o Vasco e logo depois vai jogar contra o River Plate. Do lado do Corinthians, o Corinthians vai ter 3 finais praticamente seguidas. Esse jogo contra o Atlético Paranaense, que é o mais importante pro Corinthians, ele já deixou isso aqui claríssimo, tanto em declarações quanto, por exemplo, em notas oficiais. Vai ter o jogo contra o Flamengo e depois vai ter a partida de ida contra o Racing. Cara, olha o que a CBF ela fez. Ela não deu descanso para os clubes. Ela basicamente conseguiu estragar ainda mais toda essa situação, que já é ruim por conta dela própria. Por conta dessa data FIFA patética, que supostamente respeita os clubes, respeita os jogadores, dando um dia para eles já voltarem e já viajarem de novo para jogar mais uma vez, não dando as 72 horas que a FIFA ela impõe. Cara, enquanto a gente for gerido por incompetentes, por pessoas que não têm o devido gabarito para liderar os cargos onde eles estão atualmente, vai ser essa bagunça. O futebol brasileiro ele não vai andar pra frente. Isso, cara, é inacreditável. Toda essa situação ela é revoltante. Você tá literalmente dando preferência a uma competição enquanto você desiste da outra. A CBF com esse ofício, com essa mudança, ela falou, a nossa prioridade é a Copa do Brasil. O Brasileirão, deixa pra depois. E aí, pô, infelizmente os clubes eles são reféns disso. Tudo bem, Corinthians e Vasco estão entrando contra, né? Mas como eu falei, eu realmente acho que essa data não vai ser alterada. E quem mais se ferra nessa situação é Corinthians e Vasco. E quem vai acabar sorrindo vão ser Atlético Mineiro e Flamengo. Então, mas é isso, né? Cara, é revoltante, né? Eu tava até mais revoltado, porque como vocês podem ver, até pela minha preferência, né? Meu clube acaba sendo mais desfavorecido quanto a essa situação. Porém, cara, não tem como a principal instituição do futebol brasileiro agir dessa forma. Ser tocado por um incompetente. Isso revolta muito, cara. E assim, a semifinal da Copa do Brasil ela já seria prejudicada pela falta de qualidade realmente dos jogadores que estavam convocados, por conta da CBF. E agora é o Brasileirão que vai ser prejudicado. Então, cara, a CBF é uma vergonha.
essas 16 datas de estaduais, 4 meses do ano sendo jogados no lixo com estaduais, e depois todo esse caos, né, de agosto, setembro e outubro com competições amontoadas, o jogo a cada 2 dias, tudo isso é culpa da CBF. E o que mais me entristece é que eu não vejo cenário, eu não vejo futuro próximo de uma mudança. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.